Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram ao Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7, e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje a liturgia da palavra nos desenha imagens muito bonitas, a primeira leitura, o Salmo e também até no Evangelho, imagens de uma esperança de uma saciedade plena, de uma realização total. Nós vemos aqui na primeira leitura uma promessa que é feita: sem morte, sem doença, sem escravidão, ninguém estará mais preso, ninguém estará ligado a nada, a não ser ao Senhor Deus. E concluindo essa liturgia com o Evangelho narrado por Mateus, daquela cena conhecida da multiplicação dos pães. A multiplicação dos pães ela é muito simbólica, e o fato dela ser simbólica, evidentemente, não tira a realidade, a concretude dessa cena, desse ato de Cristo. E eu, em primeiro lugar, gostaria de falar desse milagre, desse sinal de Nosso Senhor. Cristo, na sua infinita sabedoria, Ele conhece a nossa limitação. Sabe que nós somos frágeis, sabe como é que nós somos lentos na compreensão das coisas. Se demoramos nós para acreditar naquilo que os nossos próprios olhos veem, que dirá naquilo que os nossos olhos não veem? Chega um homem que começa a dizer que é o Filho de Deus. Como é que se acredita nisso? Como é que se crê nele? Para que o homem, na sua fraqueza, para que aqueles, naquele grupo dos seus, cresce no Cristo, o que Cristo fazia? Demonstrava a sua sabedoria, que era grande, que era contrária, inversa, não era nada daquilo que se via naquele tempo. Era uma sabedoria extraordinária. Mostrava a sua sabedoria, mostrava possuir conhecimento de coisas das quais ninguém havia falado antes. E junto com a sua palavra, que era acertada, ele demonstrava algo de extraordinário. Ele demonstrava que conhecia o coração do homem, dizendo exatamente aquilo que os seus algozes, aqueles que dele duvidavam, pensavam a seu respeito. Quando foi apresentado para ele Filipe, ele disse assim: Não, eu te vi, eu te conheci, quando você estava lá debaixo da figueira. E o outro modo dele mostrar quem ele era por meio dos sinais, dos milagres que ele realizava. Curava os coxos, fazia os cegos verem, ressuscitava os mortos. E aqui, de modo especial, ele multiplica os pães. Ele atrai as pessoas a si com a sua palavra, com as suas ações, mas ele não só atrai e depois as dispersa com fome. Agora vocês vão para suas casas e se vocês caírem e desmaiarem pelo caminho, o problema não é meu. Não. Ele atrai as pessoas a si e as alimenta. Ou seja, ao entorno do Cristo, nós temos tudo aquilo que nós precisamos para viver. Não precisamos nos afastar dele. É um ato que ele faz concreto,
De fato, não devemos e não podemos duvidar do milagre da multiplicação dos pães e nem de milagre algum realizado por Cristo. Mas na concretude desse ato, na realidade desse milagre, nós temos que ler os mistérios, né, que nos alimentam. Até porque Cristo ele realizou isso uma vez, pelo menos o que nos é atestado pelos evangelhos. Significa que ele não realizou mais, isso nunca mais aconteceu? Não, isso continua acontecendo na sua dimensão mais pura, ou seja, naquela dimensão profunda, na dimensão do mistério, continua acontecendo na dimensão espiritual. O pão que Cristo deu para esses homens aqui, alimentou essa multidão enorme. Em outras passagens vamos ver que eram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Esse pão que foi dado, ele acabou, não existe mais. Encheram 7 cestos, bonito, simbólico, vejam bem, ele dá para os apóstolos que distribuem a mediação, né? Os sacerdotes, o ministério, os bispos, 7 cestos cheios, a igreja tem seus 7 sacramentos, enfim, é muito simbólico. Mas o que fica, não é? O que permaneceu desse gesto do Cristo? O que continua? Continua a graça que vem dele, que brota dele, que continua nos alimentando. Nós somos atraídos pelo Cristo, por meio da sua palavra. A palavra do Cristo que é pregada, a palavra do Cristo que é contida nas Sagradas Escrituras, a palavra do Cristo que foi transmitida ao longo de toda a tradição da Igreja Católica. A Igreja está aí há 2.000 anos falando de nosso Jesus Cristo, ensinando, educando o povo na fé, mistagogicamente tentando conduzir o povo a esse pasto, a esse lugar, a essa ocasião em que Cristo alimenta. A igreja tem que tentar, ela se arrisca, ela até derrama seu sangue, como fez nos seus santos mártires, para fazer com que muitos tenham a oportunidade de se encontrarem aqui, assentados, ouvindo Cristo, sem a preocupação de terem fome, porque quando tiverem fome, Ele vai alimentar. É Ele que alimenta, é Ele que nos nutre, Ele nos atrai, nos envolve em si e nos sustenta. Isso aqui é uma figura, uma imagem, não é? Possivelmente uma imagem de um banquete, sim, ou seja, de um momento, de uma ocasião futura, vindoura, em que nós estaremos assentados à mesa junto com Ele. Ou seja, de que nós estaremos desfrutando não mais daquilo que é necessário, né? Vai dizer de um banquete de ricas iguarias. Quem está com fome não precisa de comer ricas iguarias. Quem está com fome precisa de comer, seja lá o que for, algo que sustente. Mas por que Cristo nos promete Deus nos promete um banquete com ricas iguarias? Porque haverá um tempo que nós viveremos daquilo que não é mais necessário. Viveremos da bondade, da generosidade de Deus. Viveremos do extra. Esse tempo aqui nós fazemos aquilo que é necessário, mas sonhando com aquilo que não é necessário. Esses dias eu vi uma imagem bonita, esses dias não foi ontem, do padre, vou dizer por uma questão de justiça, o padre Francis, ontem, na reunião do clero, ele usou essa imagem, né, dizendo que o pão que nós usamos até na missa é um pão pobre. Não é a mesma coisa de um pão italiano, lá, né, muito longe do que é um croissant aí da vida. É um pão muito pobre, simples, feito de poucos elementos. Mas ele, na hora da missa, ele é consagrado juntamente com o vinho. O pão é necessário para a nossa subsistência. O vinho não. O vinho não é necessário. O vinho ele é o símbolo da generosidade de Deus. O vinho é só o símbolo da alegria, aquele que numa festa ele dá alegria, dá leveza para aquela ocasião. Mas ele não é necessário. A gente vive nesse mundo, né, com aquilo que é necessário, buscando satisfazer aquilo que supre, mas tendo em vista de que o que está reservado para nós não é aquilo que é necessário, mas aquilo que é o extra, aquilo que é a alegria, aquilo que é, numa linguagem contemporânea, não é aquilo que é o plus. Né? O plus está lá na vida eterna, o extra, a generosidade está lá nos céus, onde todos nós desfrutaremos, é o que nos é prometido. Se nós, obedientes à palavra de Deus, buscarmos se colocar nessa posição, assentados, obedientemente, de forma humilde, para ouvir aquilo que Cristo quer nos dizer, para desfrutar da sua companhia, já conscientes e crentes de que Ele é o Filho de Deus, de que Ele é Deus, nós poderemos cantar com o Salmo, que é mais uma profecia: na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Na casa do Senhor habitarei. Ele não está dizendo, na casa do Senhor eu quero habitar. Na casa do Senhor eu habitarei.
ele já afirma que ele vai habitar na casa do Senhor. Não como prepotência, mas isso aqui é a mais pura expressão da esperança. Ele sabe, evidentemente, o salmista sabe que por si mesmo ele não dá conta de nem chegar próximo do monte onde se encontra a casa do Senhor, mas pela promessa que ele recebeu, pela onipotência daquele que é o autor da promessa, e pela confiança que o salmista tem no autor da promessa, pela confiança que ele tem em Deus, ele afirma, ele profetiza: na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos, sabendo ele que estará agora sob os cuidados de um pastor que é pastor verdadeiro, de que cuida, que nos protege dos perigos, nos sustenta e nos alimenta. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.